Ô, Cabidão e Rafa, nós temos mais craques nessa geração atual ou nós temos mais craque na década de 80 ou 90, por exemplo? Na seleção. Na seleção? Na seleção. Pra mim é incomparável. Incomparável? Incomparável. Então, incomparável porque Incomparável. temos mais mesmo... A gente, na década de 80 e 90, a gente tinha um celeiro, gente. Celeiro, cara. Olha o time de 98. O próprio time de 94, o Romário era o cara. Você olha na década de 80, aí a gente pode falar um pouco da seleção de 82, Tony Cerezo, tinha o Zico, Falcão. Sócrates, Éder, vai soar um pouco saudosista, mas, cara, eles eram os pilares da seleção brasileira jogando num futebol que, obviamente, não era globalizado como era o de hoje, mas em grandes times do futebol brasileiro que vencia qualquer... Naquela época, os principais times do futebol brasileiro faziam frente a qualquer time do mundo e ganhava desses times. Inclusive, o Flamengo destruiu o Liverpool numa final de Mundial, cara. Então, tinha muito mais equilíbrio do que hoje, muito né? mais, era até superior. Mas é porque os caras não saíam, né? Eles não saem. Imagina no Brasil se tivesse Neymar, Rodrigo, Vini Júnior, Paquetá, Savinho, Rafinha. Nós iríamos bater de frente com os caras. Esses caras saem. Antigamente eles não saíam. Pra mim, craque, que a gente pode discutir que tá no nível desses caras, hoje, é o Neymar. O Neymar é craque. Vini Júnior. Beleza? Rodrigo. Beleza. Rodrigo eu já não acho. Não? Eu não acho. E você, Rafa? Eu não sou tão saudosista, não. Sabe por que eu estou te fazendo essa pergunta? Que o Dorival Júnior fez uma comparação do momento da seleção de hoje em dia com a seleção dos anos 80. Olha o que ele disse. Eu me lembro outro dia lendo uma matéria, e estou vendo aqui o Júnior do meu lado, onde alguns membros da imprensa apontavam o baixo nível da seleção brasileira. Um nível muito baixo para tudo que representava o futebol brasileiro até aquele momento. E, de repente, ele falou, só que eu não estou falando da seleção atual. A imagem foi aberta e tínhamos aqui atrás Zico, Sócrates, Falcão, Cerezo e Zé Sérgio. Tem uma matéria aí, vocês podem achá-la. Eduardo sabe do que eu estou falando. Vocês podem achá-la. E eram contestações em relação à caída de rendimento da nossa seleção, que nós não tínhamos mais craques naquele momento. Zico, Sócrates, Cerezo, Falcão e Zé Sérgio. Nós não tínhamos mais craques. Essa era a abordagem inicial. Então é para vocês verem que parece que passam anos e nós continuamos batendo nas mesmas teclas. A única coisa que eu sinto, e aqui não é desabafo, não é nada disso, o que eu quero é o crescimento do futebol brasileiro e nós vamos alcançar tudo isso. Mas a gente pisa no produto que a gente vende. Essa é a grande realidade do que acontece no momento. E não é só com o futebol. Nós fazemos isso com todos os produtos que o brasileiro possui. É apenas uma colocação daquilo que eu penso em relação a um momento como esse. É uma transição. Nós estamos buscando novamente esses craques que se fortaleçam, que cresçam e que possam estruturar a nossa seleção. É esse o trabalho desse momento. Tem razão o Doriva or not? Assim, eu não posso falar dos caras que apareceram ali. Não vi jogar, né? Então, mas assim, você sabe da história dele. Mas todo mundo ali. Eu não vi jogar. Todo mundo fala que jogou bem. Só craque, cara. Só craque. Exato. O Zico dizem que foi um jogador espetacular. Espetacular. Os outros dizem que foram grandes jogadores, mas difícil eu fazer comparação. Eu não vi, mas é difícil. Eu acho que o Brasil tem grandes jogadores. Eu acho que precisa engrenar. Falta algumas coisas, falta o time encaixar. Acho que o Brasil, comparando com 94, que aí eu assisti. A seleção de 94... Foi muito questionado. O próprio Romário era questionado antes da Copa. Muito questionado. Mas é um craque. Um dos grandes craques que o Brasil teve. Mas, rapidinho, vou lembrar alguns nomes aqui. Cafu, Dunga, Zinho, Raí, tudo apanhados. Mazinho, tudo muito questionado. Todos eles muito questionados. Branco. Só que o Brasil foi campeão. E a gente tem uma memória deles porque foi campeão. Mas falar em craque, não lembro do Brasil antes da Copa, durante a Copa, falar assim, não, nosso time é cheio de craques. Só que foi campeão, a gente tem uma memória do vencedor. Perfeito, faz sentido. E eu acho que se o Brasil engrenar, nós vamos ter lembranças muito boas de Vini Júnior, se o Neymar voltar a jogar bem. O Rodrigo eu acho craque. Eu acho o Rodrigo um cracaço.
Então nós temos, o Estevão pode ser, o Savinho pode vir a ser. É questão de De encaixe. 70 a 94, nós ficamos 24 anos na fila. E as seleções de 70 a 94, perdão, várias foram questionadas. Várias, com vários craques. O próprio Zico em 86, quando ele perde o pênalti contra a França, ali ele estava com o joelho muito ruim. Ele entra no decorrer do jogo, mas vários bons jogadores e outros não tão bons assim foram questionados. A vitória realmente pesa. Eu acho que a gente tem uma exceção, um período de exceção, que ficou marcado na cabeça do torcedor, mas que é um período de exceção. E aí eu tô pegando assim, né, de 85 para cá, porque de 85 para trás, os jogadores, como o futebol não era tão globalizado, como disse o Cabide e tudo, até as comparações eram mais difíceis, né? Quem estava aqui no Brasil não acompanhava tanto quem estava na Europa para falar o Santos é muito melhor do que o Real Madrid, porque você tinha poucos confrontos que você conseguia assistir, você não conseguia acompanhar esses times com a mesma facilidade que a gente tem hoje, que a gente assiste campeonato de qualquer lugar do mundo. Se a gente quiser, a gente consegue encontrar algum tipo de transmissão. Mas se a gente for pegar de 85, quando os jogadores começaram a sair mais para jogar na Europa e passou a ter mais transmissão e tudo mais, para cá, a gente teve um período de exceção que foi ali, final da década de 90 e início dos anos 2000. Talvez aí de 98 a 2006. Que a gente tinha, de fato, a gente pegava a seleção brasileira, a gente tinha 4, 5, 6 jogadores que estavam entre os melhores jogadores do mundo e que estavam na seleção brasileira. Mas é um período de exceção. Tanto que ganhou uma só e ainda perdeu duas, né? Exatamente. E não acontece em seleção nenhuma, e nem na própria seleção brasileira, em outros momentos, talvez não tenha acontecido. E acho difícil que volte a acontecer. Você ter 4, 5 jogadores da mesma seleção entre os melhores jogadores do mundo. A gente tem hoje um jogador que está entre os melhores do mundo, que é o Vinícius Júnior. Um que poderia estar se não se machucasse tanto, que é o Neymar. Acho que estaria se não se machucasse tanto. E alguns jogadores que podem chegar lá. E que estão entre os bons jogadores do mundo, nas posições dele e tudo mais. Mas, de fato, a gente teve um período de exceção ali que tinha Ronaldinho, Romário, Ronaldo, Rivaldo, Kaká, Cafu, Roberto Carlos, Marcelo, que estavam ali entre os melhores jogadores do mundo e que estavam na seleção brasileira. Esse período eu acho que é difícil a gente retomar.